né? Foi a primeira Bíblia que eu tive, depois que eu li aqui com você. Já pergunto isso, calma aí que eu comecei a gravação. Já pergunto, peraí. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Boa noite quem estiver no link, quem estiver ao vivo aqui agora. A gente vai iniciar nossa live em capítulo 16 de Êxodo e vamos fazer a nossa oração para iniciar, ok? Então vamos lá. Jesus Cristo, obrigada por hoje, mais um dia, o Senhor ter nos trazido aqui no nosso encontro divino. O Senhor sabe que eu me perdi nos dias e o Senhor deu um jeito de que eu pudesse, para que eu pudesse lembrar que hoje não era domingo, e sim terça-feira. Então o Senhor sempre dá um jeito de nos trazer aqui. E eu sou extremamente grata pelo Senhor me mostrar, pelo Senhor nos mostrar o tempo inteiro que não há nada mais importante do que estarmos aqui unidos. Não há nada mais importante do que estarmos sendo alimentados com a sua palavra, que é exatamente o que o capítulo de hoje vai nos mostrar, que é nós sermos alimentados pelo pão da vida. Obrigada por essa bênção, obrigada pelo Senhor se revelar por nós, obrigada por todas, Senhor, todas as bênçãos que o Senhor faz por nós. Obrigada, Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça. Jesus, obrigada por sempre cumprir sua palavra. Obrigada pelo Senhor estar acima das nossas expectativas. Obrigada, Jesus, porque o Senhor intercede por nós. O Senhor é o único que pode, o Senhor é o único que é o nosso advogado, o Senhor é o único que é o nosso médico. Jesus, obrigada. Obrigada por poder nos chamar Deus de Pai, graças a Ti. Obrigada, Senhor, por compartilharmos a herança contigo. Obrigada, Jesus. Obrigada pela sua amizade, obrigada pelo seu amor e seu carinho. Que a gente possa, assim como o Senhor me mostrou no culto de domingo, Senhor, que a gente possa aqui entender também que o Senhor não é só um Deus, como um Deus divino, o Senhor é Pai. Então, como pai, a gente ora, como pai, a gente fala, a gente conversa. Com o nosso pai, a gente pede, a gente chora. E o Senhor, como um pai, nos ama, nos ensina, nos educa, nos presenteia. Então, obrigada, meu Deus, obrigada por esse momento em que o Senhor está nos ensinando cada vez mais sobre Ti, sobre o que é ser filho, o que é ser filha. Obrigada pelo Senhor ter tanta misericórdia e compaixão com a gente, que mesmo quando estamos em falta, mesmo quando falhamos, Cristo está ali nos intercedendo por nós, nos ensinando a sermos melhores, porque todos nós, Senhor, estamos em processo. Estamos em processo de aprendizado, aprendizado não somente da nossa vida física e material, mas nossa vida espiritual também. Então, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui cuidando do nosso corpo, da nossa alma. Que o Senhor nos livre das distrações, nos dê uma boa live, me revele as palavras que o Senhor quer que eu use aqui, me revele os motivos, me revele a fundo, Senhor, não só o que os nossos olhos lêem, mas o que a nossa alma entende. Que o seu Espírito possa nos revelar, me usar como canal e usar todos nós no nosso dia a dia. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Vamos lá. Então vamos iniciar hoje capítulo 16. E hoje vamos falar sobre a continuação do povo do Egito andando no deserto, mas o momento em que eles vão ter fome, né? E aí Deus vai enviar o maná. Então vamos iniciar aqui, que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sin. No inglês é sin com N no final, que é pecado, então seria o deserto do pecado, né? Mas para nós a tradução ficou deserto de Sin, como se fosse um lugar mesmo só chamado Sin, ok? Que fica entre Elim e o Sinai, né? Monte Sinai e tudo mais. Foi no 15º dia do segundo mês, ou seja, 2 meses, né? Depois que eles saíram do Egito. Então, 15º, desculpa, 12º não, 15º dia do segundo mês. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão, dizendo, disseram os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão.
primeiramente, não nos foi apresentado esse Egito, né? No qual eles estavam lá com tempo de sobra para poder comer e sentar perto das panelas e comer à vontade. Então, isso aqui, obviamente, está sendo como é que fala? Uma fake news, né? Uma mentira, um drama que eles estão sendo usado, que eles estão usando, mas obviamente que fere a Deus, né? E a gente vai ver que isso realmente é o que está escrito, isso fere a Deus, porque a realidade não era essa, mas eles estavam descontentes, né? Acho que tem uma palavra, descontentes com o que está acontecendo com eles, andando no deserto, 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 e aí eles começam a ter fome. Então, ao invés, né, de a gente ver um povo que reconhece o que Deus fez e pede por comida, ele reclama que foi tirado da escravidão. Então, tenha em mente que Deus está vendo isso, né? Deus está ouvindo isso, mas não tenha em mente para que você possa julgar os israelitas, né? Como eu, a primeira vez, muito lá atrás que eu li a Bíblia a primeira vez, eu fiquei assim, indignada. Eu falei, meu Deus, como pode a pessoa falar isso? E acho que, obviamente, depois, com o tempo, Deus, né, amadureceu meu coração obviamente, com Cristo eu aprendi a não julgar mais o próximo, não a julgar mais situações, porque Ele está acima de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, e a minha balança não é igual a dele. Então, com o tempo, obviamente, a gente vai entendendo um pouco mais, e acho que depois de tantas leituras que eu já fiz, acho que Deus pode me usar aqui. Eu peço para que Ele faça isso, para que a gente possa entender agora vão vir muitas reclamações, reclamações, reclamações. E eu não sei até que ponto isso te incomoda, né, como filho de Deus, como conhecendo Deus e tudo mais, mas a gente vai aprender muito aqui. E eu tô falando isso porque quando eu leio a Bíblia, né, ou quando muitas pessoas leem a Bíblia, elas se colocam no lugar daqueles que estão passando e se colocam também no lugar de Deus, vendo as duas posições. E muitas das vezes a gente quer tirar o que é o certo e o que é errado pelos nossos olhos e a nossa leitura. Por isso que ontem não, quando o mar se abriu, Deus me mostrou claramente para que pudesse ser também dito que imagina se fôssemos nós lá, vendo, né, Faraó chegando correndo com todo o seu exército, que desespero seria. Então aqui a gente também pode levar nossa leitura no caso de a ingratidão, que muitas das vezes a gente passa despercebido e a gente por diversas vezes. Por exemplo, você agradeceu hoje pelo ar que você respira? Ou você, por exemplo, disse assim: ai, se eu pudesse, eu voltava lá, voltava 20 anos para poder dizer isso para mim mesma. Ou então, se eu pudesse, eu fazia isso aqui diferente. Se eu puder... E muitas das vezes, né, Deus está te levando para um local e você está reclamando que você saiu daquele local. Muitas vezes Deus está te tirando de um relacionamento e a gente reclama que a gente está saindo desse relacionamento. Muitas vezes Deus está tirando a gente, e às vezes é incômodo, porque quando algo é desconhecido por nós, a gente não gosta. Quando a gente sai da zona de conforto, incomoda. E muitas das vezes, né, a gente esquece que é Deus que está controlando, que é Deus que, obviamente, se você entregou sua vida a Deus, que é Deus que está controlando e que a Bíblia também nos dá respaldo de que todas as coisas vão cooperar para o bem para aqueles que amam a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Então, a gente vê, e de acordo com o seu propósito. Então, a gente vê que Deus tem um propósito e que se a gente estiver alinhado com isso, com Ele, a gente fica, nós viramos, nós nos tornamos seres humanos mais gratos. E isso faz parte de Deus estar nos lapidando, de Cristo estar nos lapidando. Então, aqui, eles estão reclamando de fome. E aí fala, quem me dera se Deus não tivesse nos tirado de lá para a gente morrer aqui de fome. Porque no Egito era assim, era assado. E é a famosa frase, éramos felizes e não sabíamos. Sabe uma coisa assim? Mas no sentido pejorativo, no sentido eles reclamando para Deus, com Deus e de Deus. Não é de Arão, não é para Arão, não é com nada, porque não foi Arão e Moisés que tirou eles do Egito, que tiraram eles do Egito. Foi Deus que usou eles para tirar eles do Egito. Tanto que Deus fala o tempo inteiro para você lembrar que eu os tirei do Egito, para os israelitas verem que eu os tirei do Egito, que com minha mão forte, meu braço forte, eu os tirei do Egito, para o faraó ver que então, não é Moisés e Arão, é Deus, né? E na sua vida é a mesma coisa. Então, vamos continuar. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá
e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui: o que representa o pão da vida na leitura da Bíblia? A palavra. Quem é a palavra? Cristo. Logo, Cristo é o pão da vida. Deus está nos ensinando aqui, dizendo que ah, sairá, recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. O que Deus fala sobre nós lermos e alimentarmos nosso corpo, nossa alma especificamente, nosso espírito, com o pão da vida, Cristo. Como é que você tem fé? Ouvindo o quê? A palavra de Deus. Então aqui a gente está vendo que Deus já está dando instruções. E quando ele fala, com isso porei a prova para ver se seguem ou não as minhas instruções, isso também serve para nós em relação a isso aqui, porque isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é o pão da vida. Cristo é a palavra. Ele fala isso no Novo Testamento, ele fala isso em Salmos, ele fala isso. Então, quando a gente vê que Cristo está falando que ele próprio é o pão da vida, né? E ele é a palavra, e a palavra é o pão da vida, a gente está entendendo o que Deus está dizendo aqui, que ele vai fazer vir do céu pão, eles sairão para recolher diariamente, dia após dia, e o que ele fala no Novo Testamento? Que cada dia tem a sua própria. Então, tudo que Deus está mostrando aqui para gente é a forma, é o modo operandi dele. E é isso com que faz com que o caráter dele nunca mude, porque essa mesma coisa de redenção que você está vendo aqui, repete-se lá na frente, repete. Então, é importante a gente saber, Cristo falou em Salmos, 800 anos antes dele aparecer, dele vir como carne, né, dele encarnar em carne, 800 anos antes. Então, em Salmos ele fala que ele é o pão, que ele é a palavra, né? Então, Deus está falando que é para seguir. Aí, quando ele faz isso aqui, com isso, porei a prova para ver se seguem ou não as minhas instruções, é a mesma coisa. Imagine que todo dia você tem a sua Bíblia em cima da sua mesa, da sua cama, de onde for. Você vai pegar a sua Bíblia e você vai todo dia pegar a quantidade necessária. Você vai pegar, você vai ler e vai fechar. Você vai pegar, você vai ler. Então, Deus está nos ensinando a ter aqui um comportamento repetitivo de relacionamento com Ele em relação ao pão da vida, a Ele, né? No sexto dia, trarão para ser preparados o dobro do que recolheram nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Não é com a fome de vocês contra Arão, contra Moisés, contra o povo, é contra Deus. Quando a gente reclama da nossa vida, de alguma situação da nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, estamos reclamando contra Deus. Não, tá, mas isso é um pouco, né, um pouco difícil, um pouco complicado. Veja, se você está levando a sua vida metade humana, metade espiritual, ore mais. Porque se você viver a sua vida mais espiritual, se nós vivemos a nossa vida mais espiritual, a gente vai entender essas palavras de Deus muito mais a fundo. O Espírito Santo não vive para a carne. Está escrito na palavra. A carne vive das coisas da carne, o espírito vive para as coisas do espírito. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, tudo que a gente for mais a fundo ainda não é o suficiente, ainda não é mais profundo. Então, por que que a gente ora antes de começar a palavra de Deus? Por que que a gente ora depois? Por que que a gente precisa entender tudo com poesia, tudo como Deus escreveu para a gente, com níveis e camadas e camadas e camadas e camadas a mais de espiritualismo, né? De espiritual, como é que eu posso explicar? De mensagem divina, de coisas escondidas que só o Espírito pode nos revelar. Porque se você só ler aqui, ai, amanhã cedo, volta Deus, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele, quem somos nós para vai passar batido. E o Espírito Santo, ele nos revela as coisas. Então, a gente está falando aqui sobre uma vida espiritual. A gente para, né, nosso dia às 9 da noite para a gente poder ter nosso alimento diário espiritual. Então, quando a gente reclama, voltando, quando a gente reclama das nossas coisas da nossa vida, ai, que saco disso, ai, que saco aquilo, ai, eu poderia ter mais isso, eu poderia ter menos aquilo, ou eu poderia fazer mais isso, eu poderia fazer mais aquilo.
a gente entendendo, né, que obviamente, como seres humanos, a gente precisa de nos organizarmos, então é óbvio que você se organizar e você reclamar de algo que você não fez é uma coisa. Você reclamar da sua vida, do ar que você respira, das suas condições e tudo mais, entendendo que sim, suas escolhas fazem diferença, mas que Deus permitiu que você estivesse ali. E aí, se você não ora para que Ele mude a sua realidade, você está vivendo uma vida mais carnal do que espiritual. Então, quando a gente põe Deus na nossa vida espiritual acima de tudo, de todos, absolutamente, a gente vive uma vida mais para o Espírito. Então, alimentar ele é necessário. O Espírito Santo vai fazer a gente ficar com fome da palavra de Deus, né? E aí, obviamente, e a gente não está ouvindo aqui o que está acontecendo, a gente não sabe o que aconteceu com ele nesses 2 meses depois que eles saíram, né, de redenção. A gente está vendo 2 meses para cá, então a gente não sabe como é que foi o relacionamento deles com Deus, se eles estavam diariamente agradecendo, diariamente, né? Porque eu não creio que do nada aconteceu um dia deles estarem com fome, depois de 2 meses comendo, e deles reclamarem. Então, eu acho que houve um afastamento, acho que foi a minha opinião, né, nesse momento aqui, que houve, baseado numa coerência, que houve um afastamento. E aí, nesse momento, eles continuam reclamando. Nesse momento é quando Deus nos revela, o Espírito Santo nos revela o que está acontecendo especificamente aqui. E aí entra Deus com testemunho, porque Deus sempre usa o testemunho, né? Ele não nos relatou do início do ano, do mundo, do início do mundo, até o final do mundo em Apocalipse, né? Ele pega partes importantes, descobre as partes importantes aos nossos olhos e encobre as outras que não nos faz nenhuma diferença ou sentido na nossa vida ou que não está na hora de ser descobertos. Então, quando Deus para falar algo especificamente, é sobre aquele momento especificamente, né? Então, nesse momento aqui, a gente não sabe o que aconteceu em 2 meses de fé deles, né? Mas nesse aqui agora eles estão reclamando. Então, eles reclamaram, fizeram queixas contra Deus. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Então Moisés e Arão estão se defendendo, estão dizendo, veja, foi ele que tirou vocês do Egito, foi ele que fez tudo. Então, amanhã cedo vocês vão ver a glória de Deus e vocês vão ver também tudo isso ao entardecer, porque vocês vão saber que foi Deus que tirou vocês de lá. Não reclamem conosco, né? Disse ainda Moisés, o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão, diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Então, enquanto Arão falava, toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés, ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão a carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Tá, por que Deus levou eles ali para eles terem fome no deserto, isso, aquilo? Propósito. Eles estão sendo esculpidos pela palavra de Deus. Deus está falando aqui, já falou aqui uma vez, falou agora lá atrás também, vai falar mais na frente, para eles estarem sendo à prova, estarem sendo provados. Então, na nossa vida, nós estaremos sempre sendo preparados para algo que Deus quer ou vai fazer na nossa vida. Às vezes a gente acha que é um péssimo momento de vida, que está tudo dando errado, que tudo não sei o quê, e às vezes parece que é papo de positivismo, dizer que Deus está me preparando para algo, mas não é. Deus tem um poder suficiente para tirar os israelitas do Egito em paz, sem precisar de que Faraó venha atrás e separe o mar, e aí eles fiquem no deserto, e trocou a rota deles, que era para eles irem por ali, Deus trocou a rota para eles não terem medo. Tudo Deus é capaz de fazer sem precisar de tudo isso que ele fez. Mas ele fez por um motivo. Preparação até chegar ao destino. Então, quando a gente está vendo isso aqui, a gente está vendo Deus lapidando eles, preparando eles. Nossa, por que Deus vai pôr eles à prova? Dá logo a comida para eles, já traz o pão, traz o que ele quiser, mas por que ele tem que pôr à prova?
preparação até chegar ao destino. Deus nunca vai te entregar o que tem para você se você não estiver preparado para isso. Primeiro, porque se você tiver o que ele exatamente tem para você, você se afasta dele, se você não estiver preparado. Segundo, sua fé nunca sendo aprovada, a primeira pedra que tiver ali na frente, você cai, se afasta dele. Terceiro, qualquer tipo de tentação que o diabo fizer na sua vida, não tocando em você, mas por fora, tudo ao seu redor, amigos, pessoas, vida profissional, emocional, trabalho, tudo que você pensar e imaginar. Primeira vez que o diabo colocar tentação na nossa vida, a gente cai. Então, a preparação ela é muito importante. A gente nunca pode querer pular esse step, né? Nunca pode querer pular esse passo imaginando que, mas se Deus pode fazer, por que que ele está fazendo isso? Se Deus pode resolver, por que que ele está... Tudo tem uma preparação. Deus podia ter apenas uma folha dizendo no início eu criei Adão e Eva, depois veio Noé, e aí a população era muito, como é que fala, corrompida, então eu acabei trazendo não sei o quê, aí depois, aí veio Jesus, aí Jesus veio, ele morreu, ressuscitou, é isso, fim. Podia ter feito uma página. Mas existe uma preparação até que Cristo chegue, existe uma preparação até que a fé seja fortalecida, existe uma preparação até que estejamos prontos para aquilo que ele tem para nós, obviamente. E aqui é a mesma coisa. Deus não teria o porquê dizer, aí vou prová-los para ver se eles seguem as minhas instruções. Mas ele precisa fazer isso, porque ele está moldando uma nação para representá-lo, né? Obviamente, com a vinda de Cristo, isso também altera, porque nós entramos em cena. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície no deserto, que não acontece isso no deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Então, para você que perguntou o que significa maná, ou mana, dependendo de como você pronuncia, significa isso. O que é isso? Deus, aparece uma vez Deus falando a palavra maná, ou maná, né? Caso contrário, você só vai ver Deus se referindo a esse floco, né? Ao maná, especificamente, como pão. Então, Deus deixa bem claro que é pão, pão da vida, o pão que alimenta, o pão que, né? E eles têm que ali pegar por si próprio, têm que ali e fazer. Assim mesmo como Cristo, obviamente, né? Então, o que é isso? Significa maná. Então, se você tiver dúvida, maná não significa especificamente pão, né? Deus usa como pão. Maná usa o que, maná representa o que é isso. Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de sua família recolha o quanto precisar. Um jarro para cada pessoa da sua tenda. Um jarro para cada pessoa. Com cada chefe da família vai lá e recolhe. E cada um tem o seu jarro. Cada um vai comer seu próprio pão. Cada e outra está lá fora. Você vai pegar. A mesma coisa com Cristo. Nós temos que ir até Ele. Nós somente temos a nossa salvação individual, né? Eles estão aqui em família, mas cada pessoa terá o seu próprio jarro. Assim é a salvação. Nós não podemos entregar para outra pessoa a salvação, porque ela não pertence a nós. Nós podemos orar para as pessoas se converterem e serem salvas. Podemos orar para pessoas da nossa família serem salvas. Mas se elas não forem pegar o pão, se alimentar do pão, se elas não forem, não adianta. A gente não consegue forçar ninguém a se converter, né? Os israelitas fizeram como lhe foi dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. A gente nem entende essa medida aqui. Isso aqui é uma medida que a gente não vai entender, né? Deus, obviamente, não está. O cérebro não consegue raciocinar. Aqueles que mediram, quando mediram com barro, quem tinha recolhido o jarro, desculpa, recolhido muito, não teve demais. Mas se é muito, como é que não é demais? E não faltou para quem tinha recolhido pouco.
Então foi o suficiente. Tudo que. É como se fosse assim: o maná estava ali, o pão estava ali, e aquela pessoa que recolheu muito, 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 Deus falou para o suficiente, né? Aquela que pegou muito, 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 é como se tivesse unificado e ter sido só o suficiente. E para quem recolheu pouco, ou seja, Deus estava usando balança. Para quem recolheu pouco e poderia ter mais fome ou não ter saciado, Deus está mostrando que o pão sacia da mesma forma, né? Então é unificar. Essa medida está difícil para o nosso cérebro entender. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Ninguém, olha o que Deus fala, ninguém deve guardar nada para amanhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até amanhã, no dia seguinte. Tá, e qual é o problema? Qual é o problema de você guardar um pouco mais para amanhã? Eles estão sendo prudentes, eles estão sendo. Não. Eles estão sendo desobedientes e e tendo medo de que Deus não proveria para eles. Eles estão usando seus próprios recursos e inteligência, que não é inteligência, mas que é a inteligência deles, para guardarem, porque eles têm medo do amanhã. Então, como é que eles vão depender de Deus se eles estão usando o seu próprio entendimento para guardar mais pão para que eles amanhã não tenham fome? Como é que isso é confiar 100% em Deus, né? Então, tem um porquê Deus está dizendo para eles não guardar até amanhã. O que que Deus falou lá em cima? Vou provar para ver se eles vão seguir as minhas instruções. Qual é a instrução? Não pegue a mais para o dia, não guarde para o dia seguinte, né? Mas aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal. Então, o que que começou a criar bicho, cheirar mal? Tudo que eles guardaram para eles, como se fosse deles o pão, como se eles tivessem feito pão, e eles tivessem guardado aquilo ali com medo do dia seguinte, não crendo e confiando em Deus que Ele daria o pão diário. Então, eles guardaram, mas Deus, obviamente, ninguém consegue dar a volta em Deus, né? E Ele criou, então, aquilo para que desse bicho e cheiro mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisava, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou. Foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Então, vocês sabem que eles não podem, né, trabalhar, matar, fazer nada disso no dia que é consagrado ao Senhor. Então, Deus, né, fez aquilo ali, permitiu essa parte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal nem criou bicho. Por que que Deus deixou essa? Por que que o Espírito Santo escreveu isso aqui para gente? Porque ele está dizendo que nos outros dias você depende do Senhor. No sábado, né, no dia deles, de consagrar ao Senhor o dia, eles precisam, não podem trabalhar, não podem fazer nada, eles vão guardar para o dia seguinte, porque Deus provê até mesmo quando você não está fazendo aquela parte ali, porque Ele é o provedor, mas aquele ali não cheirou mal e não deu bicho, porque aquele Ele autorizou que você tenha a mais para o seu dia, mas por conta do dia dele. Por isso que o Espírito Santo deixou isso aqui, para que a gente entenda a diferença entre. Por que no dia seguinte aquele lá não deixou? Porque era o dia de consagrar ao Senhor. Comam no hoje, disse Moisés, pois hoje é sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno, não o encontrarão no terreno. Porque né, é o dia de descanso. Se é o dia de descanso, Deus vai mostrar que é o dia de descanso. Então, vocês não vão encontrar ali o pão. Então, guardem para o sábado, né? Durante 6 dias, vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolher, porque eles não confiavam suficientemente em Deus. Não achavam que Deus né, faria, enfim. Então, eles saíram e, obviamente, sendo provados ali, eles comprovaram, né, que ainda não confiavam no Senhor, né, 100%. Mas não encontraram nada. Então, o Senhor disse a Moisés:
Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam o que o Senhor lhes deu no sábado, e por isso, no sexto dia, ele lhes dá pão para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Deus está ensinando eles a santificarem o sábado. O que é o santificar o sábado? Separar a parte o sábado de todo o restante dos dias que eles tinham na semana. Então o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Não foi Deus. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Tem um nome para isso. Era pão, mas eles chamaram de maná. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Então, obviamente, palavra de Deus maravilhosa, tem gosto bom, agradável, né? E era branco porque, como a gente vai ver lá na frente, obviamente a palavra se refere, quando a gente fala sobre a cor branca, a gente está referindo sobre a pureza, né, de Deus, a limpeza de Deus. Então, por isso, obviamente, que o pão era absolutamente branco. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham 1 jarro de maná e guardem-no para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de 1 jarro de maná e coloque-as diante do Senhor para que seja conservado para as futuras gerações. É Deus que ia conservar, eles não usavam sal, eles não usavam conservante como a gente usa, Deus ia conservar, assim como a palavra de Deus, os pergaminhos que foram encontrados, as escrituras que foram encontradas, tudo que Deus preserva, né? Em obediência ao Senhor, ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável, eu achei que fosse terrível, uma terra habitável, e comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Obviamente, Deus, o que Deus está mostrando? Eu os alimentei, eu provi para vocês, eu sou o que provê até o destino, porque eu não desisto e eu não abandono ninguém em uh, nenhum tipo de missão, nenhum tipo de propósito, nenhum tipo de nada. Então, terra de Canaã, obviamente, chegou ali na borda, onde foi prometido a eles, e nas fronteiras ali, Deus, obviamente, veio o tempo inteiro, o deserto inteiro, o caminho inteiro, para aqui, acampa aqui, levanta, vai embora, tudo isso até chegar às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Era uma forma de medição, tá? Uma forma de medir isso aqui. Enfim, finalizamos. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta com o capítulo 17. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e que vocês tenham um restinho de noite muito abençoado por Deus. Obrigada, Senhor, pela leitura de hoje e que possa alimentar nosso espírito, assim como Deus diz. Ok? Então, beijo, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Não domingo, amanhã. Oi, Denis! Boa noite! Boa noite, boa noite. Boa noite, Vi. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Grazi. Boa noite, Record. Todo mundo que estiver por aqui, que estiver no link também. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.